Graças ao Senhor, mais um dia. Quem sou eu pra te agradar? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Vamos desfrutar de mais provérbios e o provérbio de hoje diz assim: melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho do que o vanglorioso que tem falta de pão. Provérbios 12, 9. Temos como título: não busque honra para si. O homem que se estima demasiadamente despreza o seu próximo, pouco agrega no seu trabalho e não consegue promover a inclusão no que faz. Vanglorioso é aquele que gosta de contar vantagem, usa excessivamente o pronome eu, pois em seu mundo todas as honras devem ser dirigidas a ele. Tudo o que há de bom que se faz à sua volta foi feito por ele. Aos Gálatas, Paulo alerta: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Antes devemos viver no Espírito e andar também no Espírito, pois a vanglória está na carne, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas capítulo 5, versículos 24 ao 26. Há um provérbio que diz: uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Está no provérbio, capítulo 13, versículo 7. Na vida da igreja, não devemos fazer nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Todos devem pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, ser unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Filipenses, capítulo 2, versículos 2 e 3. Devemos amar-nos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal e preferindo-nos em honra uns aos outros. Romanos 12, 10. Fiquem na paz que vem do nosso Senhor Jesus e até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Alimento Diário, série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Aline Alves de Moura. Se levantar antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Vamos para mais uma leitura do nosso alimento diário. Nossa leitura bíblica vai estar em 2 Coríntios 11, 3. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, despertando até a roupa contaminada pela carne. Judas 22, 23. Compadecer-se dos que têm dúvidas. O objetivo de Satanás é tirar-nos da simplicidade e pureza devidas a Cristo.
Para isso, ele coloca dúvidas em nossa mente. Precisamos compadecer-nos dos irmãos e ajudar os que estão com dúvidas. Deus é aquele que julga todas as coisas. O livro de Judas mostra-nos o julgamento do Senhor sobre os ímpios e exorta-nos a batalhar diligentemente pela fé, pois estamos engajados na luta pelo reino. A epístola de Judas nos esclarece sobre quem é a fonte das difamações. Certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Quero, pois, lembrai-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. A fonte da subordinação de pessoas que falam mal da autoridade que o Senhor estabeleceu, que blasfemam contra o governo de Deus, é o agente externo, o inimigo de Deus. Vejamos como o arcanjo Miguel lidou com uma situação semelhante. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreendas. Judas 9. Quão séria é a questão da insubordinação? Até mesmo o arcanjo Miguel não ousou proferir qualquer juízo infamatório contra Satanás, porque o diabo, em sua criação, tinha uma posição superior à de Miguel. A autoridade que Deus constitui não pode ser questionada. Podemos até não concordar com ela, mas a autoridade é intocável. Somente Deus pode lidar com ela. E continua: estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. Judas 10. Quem não entende a palavra profética, a imersão, o grito de guerra, difama essas ferramentas. O texto prossegue: e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmo se apacentam. Eles só se preocupam consigo mesmo, não se importam se afetam outras pessoas, prejudicando vidas e famílias. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Todo aquele que falar contra Deus, contra sua obra ou contra qualquer autoridade estabelecida por ele, não ficará impune, porque o Senhor o julgará. Prosseguindo na leitura da epístola de Judas, os tais são os murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Esses que bajulam, que buscam apoio, visam ao interesse próprio.
Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriores proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. A dúvida provém do inimigo de Deus, do agente externo. Ele quer tirar-nos da simplicidade e pureza devidas a Cristo. 2 Coríntios 11:3. Por isso, devemos ter compaixão dos que estão na dúvida. Salvemos essas vítimas entorpecidas pelo narco, que transtorna e hipnotiza o homem. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Judas 23:25. Que o Senhor use cada um de nós, para em amor ajudarmos mutuamente, a fim de que todos estejamos preparados para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, escreva a frase que mais tocou o seu coração e faça uma oração em cima dela. Amanhã nós voltaremos, com a permissão do nosso Senhor, com mais leitura do nosso alimento diário. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego a tua voz. Medos, incertezas, tudo se desfaz quando as raízes se aprofundam mais. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Hoje nós somos filhos de Deus, porque nós cremos em Cristo, não é? Mas se Jesus não tivesse sido aprovado pelo Pai e não tivesse morrido por nós, isso não teria acontecido, né? Então o Senhor, como Cordeiro de Deus, Ele veio fazer a obra do Pai, né? E morreu e ressuscitou, venceu a morte, né? E Ele se tornou o Espírito que dá vida e pôde entrar dentro de nós. E porque Ele ressuscitou, porque Ele venceu a morte, nós também vencemos, por intermédio de Jesus Cristo, né? E estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. É assim que a palavra nos diz. Nós comemoramos a morte e ressurreição do Senhor, né? No Velho Testamento, a Páscoa era a primeira festa para o seu povo. E hoje no Novo Testamento, no primeiro dia da semana, nós comemoramos a verdadeira Páscoa, que é a morte e ressurreição de Cristo. Celebre a verdadeira festa da Páscoa com o Senhor. Amém? Estamos iniciando a nossa leitura bíblica de hoje. Amadas, esse é um momento muito especial quando nós separamos um tempo para ler a Bíblia. Todos nós cristãos, né? Homens e mulheres, devemos conhecer a palavra do Senhor. Como ontem eu citei um versículo para você que está em João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso aí. Se você quer servir o Senhor, você precisa conhecê-lo. De outra maneira, não tem como você fazer a sua vontade se você não conhecê-lo, certo? Então, Deus abençoe você, que o Senhor te dê muita luz, sabedoria, para que você possa entender a palavra do Senhor e que o Senhor nos dê graça, né, para praticá-la.
Amém? Muito obrigada, Senhor Jesus, por essa semana. O Senhor até aqui foi fiel conosco. Sabemos que continuará sendo fiel, porque Tu não és homem para que minta. E a Sua palavra é verdade e ela é eterna. Por isso nós cremos nas Suas bênçãos, sem olhar para as nossas falhas. O Senhor sabe que nós somos pecadores, mas o sangue de Cristo tem nos lavado de todo o nosso pecado, de todas as coisas que não são Deus, que acabam nos contaminando. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, lava-nos com Teu sangue precioso, limpa nosso coração para que nós possamos ser úteis a Ti, ainda nesta geração, ainda nos tempos finais, possamos nos entregar a Ti de todo o nosso coração. Senhor, nós estamos remindo o tempo, porque os dias são maus, estamos comprando de volta o tempo que a gente perdeu. Ó Senhor, quanto tempo nós perdemos sem Te buscar, mas nós nos arrependemos e voltamos, Senhor, à prática das primeiras obras, lendo a Bíblia, desfrutando do Senhor junto com os irmãos nas reuniões e também invocando o Teu nome, orando pelas pessoas, tendo viver de realidade. Que o Senhor possa nos manter nessa condição e quando o Senhor voltar nos achar fazendo assim, seja abençoado. Todos que estão ao nosso redor possam ser alcançados através da sua graça. Usa-nos, Senhor, para pregarmos o Evangelho aos nossos queridos. Amém. Louvado seja o Senhor. Hoje nós vamos ler Deuteronômio capítulo 16 e 17, que é o roteiro de hoje. Vamos iniciar então a nossa leitura com muita reverência, né? Amém. As 3 festas dos judeus. Primeira festa, a Páscoa. Capítulo 16, versículo 1. Guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus do rebanho e do gado no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado 7 dias, nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. Fermento não se achará contigo por 7 dias em todo o teu território, também da carne que sacrificares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até pela manhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo em que saíste do Egito. Então a cozerás e comerás no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Sairás pela manhã e voltarás às tuas tendas. 6 dias comerás pães asmos e no 7º dia é solenidade ao Senhor teu Deus, nenhuma obra fareis. Então essa é a primeira festa, é a Páscoa. Eles deveriam fazer isso para lembrar da saída deles do Egito, que eles saíram à noite, apressadamente. Eles comeram pão sem fermento, né? Eles comeram apressadamente o cordeiro e não deixaram nada para o dia seguinte. Da mesma forma, eles teriam que festejar a Páscoa, né? Matar o cordeiro à tarde e comê-lo à noite e não deixar nada para o dia seguinte, comer todo o cordeiro. Nós sabemos que esse cordeiro tipifica Cristo no Novo Testamento. Todos eles deveriam ir até o lugar que o Senhor escolheu. Este lugar é Jerusalém, tá? E ali todas as tribos deveriam se unir ali para celebrar a Páscoa. Esse era o único lugar que o Senhor escolheu para que eles fossem celebrar as festas. Segunda festa, o Pentecoste. Versículo 19. 7 semanas contarás quando a foice começar na seara. Entrarás a contar as 7 semanas. Esta festa de Pentecostes é também conhecida como a festa da colheita. Então, eles festejavam, né, quando eles faziam a colheita do que eles haviam plantado. Versículo 10. E celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado.
Alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu e o teu filho, a tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro e órfão e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás esses estatutos e os cumprirás. Terceira festa, os tabernáculos. Versículo 13. A festa dos tabernáculos celebrá-las-ás por 7 dias, quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. Alegrar-te-ás na tua festa, tu e o teu filho, a tua filha, o teu servo e a tua serva. E o levita e o estrangeiro e órfão, e a viúva que estão dentro das tuas cidades. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor teu Deus lhe houver concedido. Amém. Graças ao Senhor. Hoje, no Novo Testamento, nós praticamos as 3 festas também, né? Só que essas 3 festas têm outro significado, né? O Senhor substituiu a Páscoa pela mesa do Senhor, né? Nós podemos ver isso, né? Lá em Mateus 26, do versículo 26 ao 30. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Quando o Senhor estabeleceu a sua mesa em memória dele. Então, antes, no Velho Testamento, o povo lembrava a saída do Egito. E no Novo Testamento, quando nós partimos o pão em memória do Senhor, nós lembramos a morte de Cristo, né? Que nos proporcionou a salvação eterna. Deveres dos juízes. Versículo 18. Juízes e oficiais constituirá em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Não estabelecerás poste ídolo, plantando qualquer árvore junto ao altar do Senhor teu Deus que fizeres para ti. Nem levantarás coluna, a qual o Senhor teu Deus odeia. Então, o Senhor fazendo aqui a sua lei, né? Para que juízes e oficiais para que fossem constituídos juízes e oficiais em cada cidade, para que eles pudessem julgar o povo de uma maneira reta e justa, né? Não aceitando suborno e seguindo as leis do Senhor, né? Agora vamos ver sobre o castigo da idolatria, capítulo 17. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha em que haja de imperfeição ou algum defeito grave, pois é a abominação ao Senhor teu Deus. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, ou o que eu não ordenei. E te seja denunciado, e o ouvires então, indagarás bem, e eis que sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez esse malefício às tuas portas e o apedrejarás até que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Então, todo idólatra seria castigado. O Senhor não perdoaria esse
pecado tão grave, né, de adorar outros deuses. E algo interessante aqui, né, que precisaria ter 2 testemunhas. Se tivesse só uma testemunha, então não era válido e essa pessoa não poderia ser morta, né? Mas se tivesse 2 testemunhas, então elas deveriam ser apedrejadas e as testemunhas teriam que atirar a primeira pedra e depois todo o povo. Julgamento de questões difíceis, versículo 8. Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre caso e caso de homicídio, e de demanda, e de violência e violência, e outras questões de litígio, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, virás aos levitas sacerdotes e ao juiz que houver naqueles dias, inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo. E farás segundo o mandado da palavra que te anunciarem do lugar que o Senhor escolher, e terás cuidado de fazer consoante tudo o que te ensinarem, segundo o mandado da lei que te ensinarem e de acordo com o juízo que te disserem, farás. Da sentença que te anunciarem não te desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvido ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor, teu Deus, nem ao juiz, esse morrerá. E eliminarás o mal de Israel, para que todo o povo o ouça, tema e jamais se ensoberbeça. Quando levassem ao chefe da tribo, né, ao líder, alguma questão muito difícil, ele não sabia, ele saberia como resolver, então ele iria até o sacerdote e ao juiz daquela cidade. E o que eles decidissem seria a sentença e ele teria que obedecer à sentença que eles deram e executá-la, certo? A eleição e os deveres de um rei, versículo 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres e nela habitares e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da tua vida, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para os cumprir. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os teus irmãos, e não se aparte do mandamento nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do teu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Então, até este momento, eles não tinham um rei, né, que governasse todas as tribos, né? Eles tinham, sim, líder de cada tribo. Mas o Senhor já está prevendo aqui que eles vão querer um rei, como todas as nações tinham, eles também no futuro iriam querer. Então, ele está dando aqui uma lei para que esse rei siga, certo? Então, o Senhor está dando uma lei para que esse rei não se desvie dos seus caminhos, né? E como líder, não faça o povo se desviar dele, né? Protegendo com leis o seu povo, né? O povo de Israel. Nós ficamos por aqui, a maneira de dar continuidade agora à leitura. Aproveita a oportunidade para você falar de Jesus quando reunir com a família, né? Então, não deixe de falar. Fale da palavra do Senhor a todo tempo, né? Inculcando a palavra do Senhor nos seus filhos, inculcando a palavra em você primeiro e depois
dos seus filhos, né? Então, que o Senhor abençoe a sua família com muita paz, com muita alegria, saúde. Eu que desejo de todo o coração, juntamente com toda a equipe do programa Mães Amorosas para você. Um grande abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Continuando com a leitura bíblica, vamos ler Salmos capítulo 72, Provérbios capítulo 12, versículos 8 e 9 e o Evangelho de Lucas capítulo 9, versículos 1 ao 27. Vamos iniciar com os Salmos. O Rei justo e o seu reinado eterno. Concede ao Rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao Filho do Rei. Que ele julgue o teu povo com justiça e os teus aflitos com retidão. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas atrarão com justiça. Que o Rei julgue os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Que em seus dias floresçam os justos e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarsis e das ilhas lhe paguem tributos, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem diante dele, todas as nações o sirvam, porque ele livra os necessitados que pedem socorro, e também os aflitos e aqueles que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos necessitados e salva a alma dos que precisam de auxílio. Ele os redime da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viva o Rei! E que lhe deem ouro de Sabá, que continuamente se faça por ele oração, e o bendigam todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até o alto dos montes. Sejam os seus frutos como os do Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Que o nome do Rei permaneça para sempre e que prospere enquanto o sol brilhar. Que todos sejam abençoados por meio dele e que todas as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. E aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. Agora vamos ler os provérbios, palavras de sabedoria. Provérbio capítulo 12, versículo 8 e 9. Cada um será louvado segundo o seu entendimento, mas quem tem coração perverso será desprezado. Melhor é ser modesto e fazer o seu trabalho do que engrandecer a si mesmo e não ter o que comer. Verdade. Agora, o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 1 até 27. As instruções para os 12. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas,
Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. E onde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, procurariam todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. A dúvida de Herodes. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos. Outros diziam: Elias apareceu. E ainda outros diziam: um dos antigos profetas ressuscitou. Herodes, porém, disse: Eu mandei decapitar João. Quem então é este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava para vê-lo. A primeira multiplicação de pães e peixes. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-as, Jesus lhe falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia estava chegando ao fim. Então, os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: Despeça a multidão para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimentos, pois estamos aqui em lugar deserto. Jesus, porém, lhe disse: Deem vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos responderam: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, e a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Façam com que se assentem em grupos de 50. Eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem. E Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuísse entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. A confissão de Pedro, e Jesus prediz a própria morte. E aconteceu que, enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos antigos profetas ressuscitou. Então, Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou-os a ninguém declarasse tal coisa, dizendo: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Tome a cruz. Jesus dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória
e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Amém? Até amanhã, se Deus quiser. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor? Título de hoje: Corrida de 3 pernas. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Quando crianças, todos brincamos de corrida de 3 pernas. Nesse tipo de corrida, 2 pessoas correm com uma perna amarrada da outra. O que determinará a vitória não é a velocidade de uma delas, mas a coordenação das duas, pois nessa brincadeira nenhum delas corre somente com as próprias pernas, mas depende da perna e das pernas da outra. A verdade é que as duas precisam aprender a se coordenar de forma que uma compense a falta da outra. Isso não é simples, pois apesar de ambas quererem a mesma coisa, isto é, a vitória, dificilmente se encontram 2 pessoas com a mesma altura, velocidade, ritmo, etc. Quem já assistiu a uma corrida dessas, ela sabe quão engraçada ela é, principalmente por causa dos tombos. Alguns, depois de caírem várias vezes, desistem achando que será impossível terminar. Outros correm o tempo todo reclamando do parceiro como se a culpa sempre fosse dele. Há ainda os que resolvem correr sozinhos e, desconsiderando os princípios que regulamentam a corrida, abandonam o parceiro. É interessante como eles ficam surpresos quando descobrem que foram desclassificados. Há também os que procuram mudar de parceiro, unindo-se a outro que também se considera prejudicado pela escolha do parceiro. Esses também acham que conseguirão chegar vitoriosos. Todavia, há os que perseveram, caem também, mas se levantam, buscam juntos onde erraram e lá vão eles novamente em direção ao alvo. Nesse tipo de corrida, a vitória só pode ser obtida a 2. Assim é o casamento. Quando nos casamos, entramos numa corrida, não individualmente, mas com a perna amarrada à perna de alguém. É bom verificar como estamos correndo. Temos caído? De quem é a culpa? Será que interessa saber? Será que não caímos juntos? Onde está o problema? Pode ser que o problema esteja exatamente naquilo que une um ao outro. Se for apenas atração física, um dia irá acabar. Se forem laços culturais, sociais ou mesmo objetivos comuns, um dia irão se desgastar. Mas se estiverem unidos em Cristo e para Cristo, ainda que venham a tropeçar ou até mesmo cair, certamente terão forças para levantar e prosseguir juntos. Eclesiastes 4, 9 a 10 e 12 fala assim: melhor é serem 2 do que 1, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Oh, Senhor Jesus, obrigada, Senhor, que foi o Senhor quem nos colocou nessa corrida, onde dependemos um dos outros e dependemos de Ti, Senhor. Senhor, Tu és essa terceira dobra do cordão para nos fortalecer e nos manter firme, ainda que caiamos, que possamos levantar e perseverar. Oh, Senhor Jesus! Esse texto foi extraído do livro Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor? Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você.
Está conosco a nossa querida irmã intercessora Zeli Nobre e vai estar orando por nós. Obrigada, irmã, pela sua colaboração com o programa Mães Amorosas. Amadas ouvintes, queridas irmãs do programa Mães Amorosas, que Deus venha derramar as bênçãos espirituais nos lares de cada uma de vocês. Minhas amadas, eu quero ler com vocês no livro de Mateus, o capítulo 6, 3 versículos, o 19, o 20 e o 21, onde o Senhor tem uma palavra para nós nesta tarde, onde Ele nos diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntais para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A palavra está nos dizendo nesses versículos que nós não devemos, minhas amadas, acumular para nós tesouros aqui sobre essa terra, né? Nós sabemos que traça, ferrugem, corrói, onde ladrões nos roubam. O Senhor nos encoraja nesses versículos para que nós tiramos o nosso coração do que é terreno. No versículo 20, ele diz: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Então, minhas amadas, onde nós devemos ajuntar o nosso tesouro é no céu, porque lá não vai ter traça, lá não vai ter ferrugem para corroer o nosso tesouro, lá no céu não vai ter ladrões, para que venha nos roubar aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós sabemos que o que o Senhor nos dá, ninguém toma. Então, por isso que a palavra, e ela nos encoraja a nós ajuntar o nosso tesouro no céu. O versículo 21, ele diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nós sabemos que as coisas terrenas, elas nos tiram da presença de Deus. Elas nos tiram de nós ler a Bíblia, de nós termos comunhão com Deus. Por isso nós devemos acumular nossos tesouros nos céus. Amém? Pai, que nesta tarde, Senhor, que o Senhor venha nos encorajar, o Senhor venha nos dar uma direção, Pai, dentro desses versículos, Senhor, para que nós não colocamos os nossos olhos no que é terreno. Pai, nós devemos colocar todo o nosso ser, tudo aquilo que nos pertence, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, no que é celestial, a nossa sabedoria, o nosso amor, Pai, a nossa simplicidade. Ó Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem nos acrescentado a nós a cada dia. Meu Deus, eu quero levar para o que é celestial. Deus abençoe nossas ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, de volta à grei segura, nos ombros me levou. Enquanto há uma voz nos céus se alegrar,